Continuando, meus amigos, agora artigo 422, a gente está falando da preparação do processo para o julgamento em plenário. Plenário é pelo júri popular, tá? Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri, que é o juiz, determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário. Até o máximo de 5. Oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Uma rápida observação: na primeira fase do júri são até 8 testemunhas e na segunda fase, que é a fase do julgamento em plenário, são até 5 testemunhas, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas. O juiz-presidente vai fazer algumas coisas. Primeiro, ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. E fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do tribunal do júri. Coisas importantes: o acusado ou o Ministério Público só vão poder apresentar documentos durante a sessão de julgamento se eles tiverem sido juntados aqui no prazo do artigo 422. O que significa, não se pode tirar um coelho da cartola, não se pode ter uma carta na manga quando se fala de julgamento no plenário, tá? Então tudo tem que ser apresentado antes, tá? Então o juiz faz aqui as diligências e depois faz um relatório do processo. Para quê? Para que isso chegue já mastigado para os jurados no dia do julgamento. 424, quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do tribunal do júri o preparo para o julgamento, o juiz competente vai lhe remeter os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o 433. Então, sorteio daqueles que vão, se você olhar o 433, ele vai falar aqui do sorteio dos jurados, de quem vai compor o conselho de sentença, tá? Então, se o juiz da causa for outro, então se quem vai fazer o julgamento do caso do júri for, quem vai presidir o julgamento for outro, o juiz que presidiu a primeira fase faz um relatório e manda para o juiz presidente. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento, tá? Então, também vão ser remetidos os processos preparados até o encerramento da reunião. Seção 4ª do alistamento dos jurados. Como que eu posso ser jurado? Anualmente serão alistados pelo presidente do tribunal do júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes. Então, de 800 a 500 nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes. De 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes. E de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Já vi pergunta de concurso dizendo o seguinte: fulano de tal vai ser julgado pelo tribunal do júri da cidade tal, que tem 400 mil habitantes. Quais são ou qual a quantidade de jurados poderá ser alistada ali naquela cidade? Então guarde esses números, é importante, tá bom? Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizado uma lista de suplentes depositadas as células em urna especial com as cautelas que a gente vai tratar delas no artigo 426. Então eu posso ter número aumentado e posso ter lista de suplentes. O juiz presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam condições para exercer a função de jurado. Se é um júri popular, nós precisamos ter pessoas do povo. Encontro essas pessoas do povo diante de por indicação de autoridades, de associações e assim por diante, tá? A lista geral de jurados, com indicação das respectivas profissões, isso é um ponto importante, precisa ter a profissão do jurado, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.
você precisa das profissões, porque você vai ver que lá durante a escolha dos jurados é possível você rejeitar uma pessoa que foi sorteada. E às vezes a rejeição é por conta da profissão da pessoa. Então por isso que você precisa ter a profissão. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Então você tem uma publicação até o dia 10 de outubro e aí isso pode ser alterado até o dia 10 de novembro. Então se isso é publicado até dia 10 de novembro de 2023, isso vai servir para o ano de 2024. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do MP, de advogado indicado pela seção local da OAB e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob responsabilidade do juiz presidente. Então, o nome de todo mundo vai ficar numa urna, tá? O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederam a publicação geral da lista fica dela excluído. Participar do conselho de sentença é estar no julgamento e fazer o julgamento. Então, se a pessoa participou de um julgamento nos últimos 12 meses, ele vai ficar excluído da lista geral. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada, o que significa se estiver faltando jurados, você vai ter que completar essa lista, tá? Seção 5ª do desaforamento. Eu vou me estender só um pouquinho a mais aqui, além dos 7 minutos, para a gente terminar isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Desaforar, tirar do foro, se o interesse da ordem pública o reclamar, ou seja, o requisitar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a insegurança, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Aqui entenda tribunal como o TJ mesmo, se for São Paulo, o TJ de São Paulo, tá? Então é lá no tribunal, o tribunal é que determina. Por quê? Porque o próprio juiz pode pedir o desaforamento. Aqui está o destaque. Não é o juiz que determina o desaforamento, o juiz pede ao tribunal o desaforamento, ou o Ministério Público pede, ou o defensor pede, tá? Esse é um ponto importante. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Então, antes de ser julgado o próprio pedido, o próprio relator já pode suspender. Olha, antes de eu saber se o que está sendo dito aqui está certo ou está errado, para desaforar, eu já suspendo o julgamento. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Cara, presta atenção nisso, porque se foi o Ministério Público, se foi o defensor, se foram outras pessoas que pediram o desaforamento, o juiz presidente, esse aqui é o juiz presidente do tribunal do júri, ele tem que ser ouvido. E se foi ele quem pediu o desaforamento, aí ele não é ouvido. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese de efetivado o julgamento, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Ou seja, o pedido de desaforamento tem que acontecer, a princípio, antes do julgamento. Só que preste atenção nesse salvo. Salvo nesta última hipótese de efetivado o julgamento, eu descobrir fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, tá? Então essa é uma questão importante. Então quando que eu posso pedir, até quando eu posso pedir, em geral antes do julgamento. E se já julgou? Se já julgou, eu posso pedir se depois ou se durante o julgamento tiver alguma coisa de errado. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço
ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, de hoje, trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Se eu não conseguir fazer o julgamento dentro de 6 meses, eu posso também fazer o desaforamento. Então, preste atenção que as causas de desaforamento estão aqui: ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado e também se eu estiver falando de comprovado excesso de serviço, tá? Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou de incidentes de interesse da defesa, porque, é claro, eu vou alegar que existe um prazo maior, vou alegar que existe uma demora, mas eu tenho que olhar a demora causada pelo Ministério Público ou causada pelo próprio Judiciário. Eu não posso, o defensor, começar a demorar o processo só para alegar o desaforamento. Então, para a contagem do prazo, não vou computar o que a defesa está pedindo, porque às vezes o advogado quer realmente enrolar. Então, eu vou pedir o desaforamento por excesso de serviço se aquela demora não puder ser atribuída à defesa. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Então, se não houver excesso de serviço e se eu estiver, ou se não houver processos que superem o que o tribunal pode julgar, o que o tribunal do júri pode julgar, ou seja, como se eu dissesse assim, se estiver tudo em dia, se não tiver excesso de serviço, eu tenho o direito de pedir que o julgamento seja realizado imediatamente. Então, para que o tribunal realize ou determine a realização imediata do julgamento. Então, aqui é como se eu dissesse assim, se estiver tudo em dia, o réu tem o direito de que o julgamento dele seja feito de forma imediata, tá? Então aqui a gente encerra, meus amigos, mais uma leitura. A gente passamos já da metade dessa leitura aqui que a gente está fazendo algumas pausas, algumas anotações. Eu tenho uma playlist completa de processo penal comentando artigo por artigo disso aqui que eu estou lendo. A leitura também é importante para você se recordar de algumas coisas, para você revisar e também para você aprender, ainda que seja aqui de uma forma mais rápida, porque às vezes a forma como a gente lê já pode te ajudar a você compreender o que está no artigo. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito a você que está aqui. Peço, por gentileza, se você puder curtir esse vídeo, se você puder se inscrever no canal também, até mais do que curtir, só coloca aí o inscrever-se no canal, isso me ajuda bastante, porque eu sou um produtor de conteúdo aqui no YouTube e isso é um sinal para o YouTube de que existem pessoas interessadas no que eu estou fazendo aqui, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, clica no link que está aqui embaixo com as playlists, com a playlist específica de processo penal para o concurso do Tribunal de Justiça, que vai te ajudar bastante, tenho certeza, e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.